Comprar o carro errado pode tranquilamente atrasar uma década da sua vida. Uma compra ruim, um financiamento mal feito, uma decisão na base da emoção e num piscar de olhos, você passou 10 anos da sua vida trabalhando para bancar um ou dois carros. E o pior é que você vai olhar para trás e pensar como aquilo provavelmente não era necessário e que com algumas decisões um pouquinho diferentes ainda daria para você ter comprado um carro, ido para cima e para baixo, sem depender de transporte público, de Uber, mas sem abrir mão da sua paz financeira ali durante seus 20 anos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é possível evitar cair nessa armadilha que pega tanta gente no Brasil, mas ao invés de só te falar o que fazer, eu quero te contar uma história real que prova como isso tudo que eu falei foi protagonizado por uma pessoa bem próxima da minha família. Eu vou preservar o nome dele e alguns detalhes da história, mas me acompanha aqui que é bem importante para você aprender com os erros dele e não passar por nada parecido. Bom, a história ela começa em um cenário muito parecido com o de brasileiros aí que querem comprar o seu primeiro carro. O nosso protagonista vai se chamar Maicon, que é o nome fictício que eu acabei de inventar para a estrela desse relato. O Maicon cresceu numa família de classe média baixa em um bairro ok da cidade dele. Nada muito chique, mas também nunca passou nenhuma dificuldade. Ele estudava em uma escola pública, mas era uma escola boa. Sempre teve amigos e vida social ativa, sempre se deu bem com a família, com os pais, era um aluno que tirava notas na média ali. Sempre gostou muito de carro, principalmente por causa dos lendários jogos de corrida do PlayStation 2, que foi o videogame que ele jogou por boa parte da infância. E quando tinha 17 anos, o Maicon, ele terminou a escola e passou no vestibular para fazer educação física numa universidade pública aqui da cidade. Foi uma grande alegria para a família, né? O Maicon começou a faculdade e logo de cara já achou um estágio que pagava bem acima da média para a época, o que permitiu que ele já conseguisse juntar ali o primeiro dinheirinho da vida dele. O Michael continuou trabalhando até ser efetivado e começou a ganhar um pouco mais. E foi nesse momento que a ideia de comprar um carro para não depender mais do busão, não depender dos pais, começou a crescer bastante na cabeça dele. Ele ainda pôde contar com o auxílio do pai dele, que ofereceu ajudar com um pouco do valor para a compra do carro, mas lembra que eu te falei que o Michael sempre gostou muito de carro? E é aí que começa o problema. Corsa, Palio, Gol, Clio? Não. Ele queria algo com mais alma, algo que entregasse uma certa diversão e fosse relativamente mídia, né? Que chamasse alguma atenção, que pudesse atrair alguns olhos nos rolês da faculdade, nos rolês de sábado que ele dava. O candidato favorito do Maicon era o Golf, principalmente porque costumava ser o carro inicial ali do Need for Speed Underground e do Most Wanted também. Além, é claro, de ser um carro muito desejado pelos jovens na época, que é um carro citado em diversas músicas como objeto de ostentação e tudo mais que ele representa aqui no Brasil. Após alguns meses perdendo horas no Marketplace e na OLX, o Maicon achou um Golf 1.6 2004, equipado com o motor EA111, que já deu muito o que falar aqui no Brasil, mas sempre por motivos ruins. O Golf estava um pouco abaixo da média do mercado, mas ele já vinha com uma roda Aro 17, que o antigo dono tinha colocado, e ele estava em uma multimarcas bem pertinho de onde o Michael morava ali. Mesmo estando abaixo do valor, ele ainda não tinha o valor total e precisaria financiar uma parte do pagamento. Ele foi dar uma olhada no carro, sem compromisso, e chegando lá, ele foi muito bem atendido pelo vendedor, que mostrou o carro, falou como a quilometragem estava baixa para o ano, como as rodas 17 deram uma estética mais jovem, esportiva para o carro, e, é claro, falou muito sobre todo o lado emocional que aquele carro traria para o Michael. Mais olhares das meninas da faculdade, mais respeito dos colegas do trabalho, elogios dos familiares, e ele encerrou com a frase que foi o divisor de águas da negociação. Michael, você merece um carro como esse. Não preciso dizer, né, que foi aqui que Michael apertou a mão do vendedor e assinou o contrato onde pagaria os quase 10 mil reais que ele juntou para dar a entrada e mais suaves 48 parcelas de 800 reais que cabiam dentro do salário de 2 mil que ele estava recebendo na época. No primeiro mês estava tudo lindo. A família estava super feliz com o carro, os amigos ficaram super empolgados pela conquista dele e parecia que de fato ele até estava tendo um pouco mais de sorte com as gatinhas da faculdade ali. No segundo mês, um pouco do ânimo já foi passando, quando o Michael percebeu que, além dos 800 reais da parcela, ele passou a gastar mais uma boa grana em combustível e no seguro do carro, que acabou deixando o orçamento bem mais apertado. Após alguns meses, o Michael começou a ouvir alguns barulhos estranhos vindo do carro, mas assim, por se tratar de um carro com alguns bons anos nas costas, ele achou que não fosse nada demais, né? Só seguiu a vida. Até que chegou o momento de fazer uma manutenção ali, os barulhos não pararam, o carro começou a
apresentar alguns defeitinhos e precisava fazer uma pequena revisão. Algumas horas depois de deixar o carro na oficina, chegou o áudio do mecânico. Então, senhor Michael, a gente estava dando uma olhada aqui no motor do seu carro e, infelizmente, esse cabeçote aqui tá indo pra fita. O carro tá com a partida meio pesada, o óleo tá com uma cor estranha, tá com uma borra, e a gente percebeu que o motor tá falhando na marcha lenta, então, se você não resolver isso agora, vai queimar a junta e o senhor pode até perder seu motor aqui. Fora isso, tem uns amortecedores vazando e tal, a gente achou um probleminha no motor de arranque, mas eu vou te passar a ordem de serviço aí, o senhor vê como é que você prefere fazer aí, mas vou te mandar aqui. Ao abrir a ordem de serviço, o Michael quase caiu para trás. R$ 5.700 o serviço completo. Poderia parcelar em até 10 vezes, com alguns pequenos juros ali. Mas por não ter tanta experiência com manutenção de carros, o Michael decidiu não fazer o serviço na hora e levar em outro mecânico para ter certeza que era de fato o problema. Só que ao buscar o carro nesse mecânico, ele ainda teve uma surpresa desagradável. Chegando na oficina, o Michael foi chamado para dar uma olhada no scanner que estava plugado no carro ali, e ele não sabia o que aquilo ali queria dizer, mas o mecânico prontamente explicou. Ô, Michael, a quilometragem do seu carro já foi adulterada, cara. O sentimento de que ele foi enganado começou a fluir pelo sangue do jovem Michael, mas já não tinha mais o que ele fazer. Ele levou o carro em outra oficina e o orçamento acabou sendo muito parecido com o da anterior, confirmando que, de fato, aquele era o problema. O Michael não tinha o dinheiro na mão e foi necessário parcelar em 10 vezes esse serviço, resultando aí em parcelas de aproximadamente R$ 600 por mês. Agora, lembra que eu falei que o Michael ganhava 2.000, mas já estava pagando R$ 800 na parcela do carro? Agora adiciona mais 600 de manutenção inesperada e os custos com seguro e gasolina. O Michael estava gastando praticamente 100% do salário em um Golf com a quilometragem adulterada. Ao sofrer esse choque, ele tentou vender o carro para alguém que assumisse o financiamento e ele recuperasse uma parte do dinheiro, mas sem sucesso. Encurtando a história, o Michael teve que arcar com os custos do financiamento e ele acabou sofrendo muito para conseguir pagar esse carro sem perder ele para o banco. No final do período é óbvio que o carro já valia muito menos e era difícil de achar alguém interessado também. No último ano do financiamento, o Michael já estava com um emprego melhor e ganhando um pouco mais devido aos bicos que ele vinha fazendo de personal trainer, além de estar bem mais perto de se formar na faculdade e ter mais tempo, né, para atender mais clientes ali. Diferente de muitos que perderiam o carro no meio do financiamento, o Michael ainda conseguiu pagar o carro até o final, a duras penas, sofreu muito, mas conseguiu pagar o carro. Só que o que isso custou além do valor do carro? Depois de 5 anos trabalhando, fazendo bico no final de semana, tentando o possível e o impossível para ganhar mais dinheiro, o Michael não conseguiu guardar nada, porque tudo estava indo direto para o carro. Foram 5 anos da vida do Michael vivendo em função de um automóvel que a cada dia valia menos. E bom, pelo menos ele deve ter aprendido alguma coisa com o erro, né? O Michael acabou de financiar um Civic. Tudo bem que hoje ele ganha mais e imagino que ele vai conseguir bancar mais de boa e não sofrer tanto quanto o Golf, mas ainda assim o financiamento segue assombrando aí a vida do nosso cidadão. E bom, essa foi a história do Michael, eu espero que você nunca passe por nada parecido, mas agora vamos pontuar rapidamente alguns dos erros que ele cometeu para que você que está assistindo esse vídeo não cometa e que você possa auxiliar aí seus amigos, seu primo ou alguém que corre o risco de cair numa furada dessa logo no começo da vida adulta. Mas antes de eu falar, só vou te pedir aqui para se inscrever nesse canal, me dar essa força aí, dar um like nesse vídeo, vai me ajudar muito, vai fazer com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas que possam se interessar por essa história e que possam não cair nesse erro fatal aí para os jovens do Brasil. A primeira dica é bem importante eu falar, porque eu sei que muita gente não sabe disso, tá? Nunca, em hipótese alguma, financie carro velho. Idealmente não financie carro nunca, mas o custo de financiar um carro que tem ali 15, 20 anos é muito diferente do custo de você financiar um carro 0 km ou seminovo. Quando você financia um carro novo, o banco ele vai te oferecer taxas menores, a concessionária muitas vezes vai te oferecer bônus, condições melhores, vai pagar mais do seu usado e tudo mais. Só que isso nunca vai acontecer financiando um carro de 20 anos. O teu financiamento ele vai ser absurdamente mais caro, e isso acontece porque o risco do banco é maior. Então, pensa que se você financiar um carro zero e não pagar, o banco vai tomar o teu carro e ele vai vender aquele carro no leilão, ainda vai valer um bom valor por se tratar de um carro novo. Agora, um carro mais velho, com modificações, histórico de manutenção, etc., é muito mais difícil que o banco consiga recuperar uma parte do investimento, porque já fica algo muito mais específico e tem muito menos demanda. Mas daí você pergunta, como que eu vou comprar um carro sem financiar? Cara, guarda dinheiro, tenha um pouco de paciência. Eu sei que é desagradável e que você quer para agora,
Mas às vezes, velho, são 6 meses a mais que você economiza, que pode ser o diferencial para você não ficar 5 anos inteiros preso num financiamento horrível. E se você precisa muito de um carro agora e não pode esperar, tenta ver para emprestar às vezes com seu pai, alguém de confiança, seu avô, sua avó. Outra opção que, honestamente, eu nem sei se os vendedores ainda fazem é parcelar no cartão de crédito. Então, a minha irmã, quando ela comprou o primeiro carro dela, ela pagou em 10 vezes de R$ 3.000 sem juros do cartão. Ela já tinha um salário bom e esse valor cabia no orçamento dela, é claro, mas foi uma ótima forma dela não pagar juros para o banco sem ter o dinheiro inteiro do carro para dar à vista. E outra grande vantagem, caso você consiga no cartão, é porque vamos supor que você não consiga arcar com as parcelas em algum momento. Pelo menos o carro ainda é seu, o carro não vai ser tomado. Então você pode vender aquele carro, quitar as parcelas ali do seu cartão de crédito e você está mais tranquilo do que se você perdesse um carro para o banco vender num leilão, por exemplo. Tenta negociar esse tipo de coisa, porque os lojistas, por mais que eles sempre queiram te empurrar o financiamento, eles também precisam vender. Então, às vezes, eles querem giro rápido e num negócio como esses, às vezes você consegue fazer uma parcelinha ali, conseguir alguma coisa sem juros. E, de novo, sempre prefira pagar à vista, porque o carro já vai te gerar custo, então não ter uma parcela já vai te ajudar muito, mas existem algumas opções que fogem do financiamento. Segunda dica, não compre o carro que você quer, compre o carro que você precisa. E olha, eu como um amante de carro, me dói falar isso, mas você tem que deixar a emoção de lado quando você vai comprar um carro, principalmente sendo o primeiro deles num valor mais baixo. Pegando a própria história que eu contei no vídeo, se o nosso protagonista tivesse pegado um carro um pouquinho mais barato e um pouquinho mais confiável, com certeza ele não teria tido metade dos problemas que ele teve e não teria 5 anos de vida completamente atrasados. E isso não quer dizer que você tem que comprar um carro que você odeia, inclusive eu não recomendo isso. Mas busca um carro que você gosta, que esteja dentro de opções que de fato cabem no seu orçamento. Então, seja realista, né? Um Civic não vai caber no seu orçamento se você tem 25 mil. E mesmo que você encontre um Civic nesse preço, a manutenção é cara, o seguro é caro, vai ter muita coisa para arrumar num Civic de 25 mil. Vai nas escolhas mais confiáveis e futuramente use seu carrinho em bom estado para pegar um carro melhor. E não o contrário que acaba acontecendo muitas vezes, que a galera se emociona, pega um carro caro, não consegue manter e precisa dar esse carro perdendo um monte de dinheiro em cima de um carro bem mais barato só para não ficar a pé. E a dica número 3, compra um carro que não vai ser um fardo na sua vida. Isso é parecido com a dica anterior, mas o que eu quero dizer é que mesmo que você compre um carro mais simples, como um Palio, um Gol, um Uno, você ainda precisa encontrar um carro em bom estado. Não é todo Palio, todo Gol e todo Uno que são bons carros. Existe muita história triste de gente que comprou um Golzinho de primeiro carro achando que seria tranquilo e tomou um baita atraso porque era um carro mal cuidado, quilometragem adulterada ou tinha problema estrutural. Se você não entende nada de carro, contrata um profissional para avaliar o carro ou encontra, ou até mesmo alguém para encontrar o carro para você, né? Muitas vezes faz sentido se você não entende nada. É um dinheiro a mais que você vai gastar, só que ele pode te economizar muito dinheiro e muita paz, principalmente. Então você não cair numa furada, porque uma das coisas mais tristes que tem é você conquistar um carro, né? Comprar um carro, mas aquele carro ficar 2 anos na oficina, então você tem um carro e não consegue utilizar ele, que é uma das piores sensações que existe. Mas enfim, ainda tem mais dicas que eu poderia dar aqui, mas por esse vídeo era isso. Eu quis dar dicas que fugissem um pouco do óbvio, né? Dica óbvia, isso tem um monte na internet já, mas eu espero de fato que você nunca se torne o novo Maicon e que você consiga encontrar um carro que te atenda sem prejudicar aí 5 anos da sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.